Parte 1. O respeito não se implora. Existe uma verdade fundamental, quase esquecida na era do ruído constante. O respeito não se pede, não se exige e, acima de tudo, não se implora. Ele não responde a súplicas ou a ultimatos, pois sua natureza não é a da negociação, mas a da consequência. O respeito é um eco. É a resposta do mundo a uma frequência que emana de dentro, uma força silenciosa que se constrói na fundação de limites inegociáveis, comportamentos firmes e valores que não se dobram à conveniência. Muitos confundem o caminho, acreditando que para serem respeitados precisam primeiro agradar. É uma armadilha sutil. Uma ilusão que troca a autenticidade por uma aceitação frágil e temporária. Agradar é buscar validação externa, é se encolher para caber em espaços que não foram feitos para si. Ser respeitado, no entanto, é o resultado de ocupar o próprio espaço com integridade, sem pedir permissão. É a diferença entre ser um eco sem valor e ser a voz definitiva. Fique comigo até o final deste vídeo e juntos iremos aprimorar a sua capacidade de moldar o mundo a seu favor. Vamos começar abordando uma relação conjugal. Quando um homem verdadeiramente respeita uma mulher de valor, a mudança é sísmica. Não é algo que precise ser anunciado, é algo que se sente no ar. Transparece na forma como o olhar dele se fixa com admiração. Manifesta-se na maneira como ele escuta e compreende. Revela-se na postura que se ajusta em reconhecimento a uma força que não precisa de alarde para ser notada. Essa transformação não é mágica, e sim a decisão de parar de aceitar menos do que merece, de parar de negociar sua própria essência em troca de companhia. O respeito que se impõe silenciosamente, através de suas ações e de suas recusas, redefine a dinâmica de qualquer relacionamento. Ele não surge da fraqueza de uma súplica, e sim da força inabalável de quem conhece o próprio valor e não está disposto a oferecer descontos. O mundo apenas espelha a convicção que ela já carrega dentro de si. Parte 2. O coração de tudo, limites. E onde reside o epicentro dessa força que comanda o respeito? Não na explosão da raiva ou na dureza de um confronto. O respeito genuíno não nasce da fúria, mas da contenção. Ele floresce no solo fértil dos limites. Limites não são muros de hostilidade. São as linhas claras que definem onde uma pessoa termina e a outra começa. São o manual de instruções silencioso que ensina ao mundo como interagir com a sua energia. O verdadeiro poder não está em levantar a voz, mas na calma resoluta de um não. Está na dignidade de se afastar em silêncio quando as palavras se tornam inúteis. É um poder que não precisa de plateia, pois sua maior testemunha é a própria consciência. Exige uma coragem imensa, a coragem de escolher a própria companhia, de preferir a paz da solitude ao ruído do desrespeito. Essa escolha é o ato mais puro de autovalorização, uma declaração de que a própria paz é mais valiosa do que a presença de quem a perturba. Muitos enxergam os limites como um ato de afastamento, uma forma de construir barreiras, mas essa é uma visão superficial. Limites, na verdade, são um convite. Eles não dizem fique longe, mas sim, se quiser se aproximar, este é o caminho. Eles são um ato de ensino, uma demonstração prática de como você merece e deve ser tratado. Ao estabelecer um limite, você não está punindo o outro, está se protegendo e, ao mesmo tempo, oferecendo a oportunidade para que o outro se eleve para encontrar você em um patamar de respeito mútuo. É nesse espaço de clareza que a verdadeira conexão pode florescer. Uma conexão que não se baseia na permissividade ou no medo da perda, mas na admiração pela integridade, a contenção, a recusa silenciosa, a escolha pela própria paz.
Esses não são sinais de fraqueza ou de desistência. São a mais alta demonstração de força. São os pilares que sustentam um respeito que não pode ser erodido, pois foi construído sobre a rocha da autoestima e do autoconhecimento. Parte 3. Limite número 1. O respeito começa com você. Se os limites são o coração do respeito, a primeira batida desse coração acontece no silêncio do mundo interior. É aqui que a batalha mais crucial é travada e vencida. O primeiro e mais fundamental limite não é imposto aos outros, mas a si mesmo. É a decisão consciente de parar. Parar de perseguir validação como se fosse oxigênio. Parar de mendigar por um reconhecimento que, quando implorado, já perdeu todo o seu valor. É o fim da caçada por aplausos em palcos vazios. Aqui reside um paradoxo profundo e libertador. No exato momento em que uma pessoa para de sentir a necessidade de provar seu valor, ele se torna inegavelmente evidente para todos ao redor. A energia muda. A busca frenética por aprovação emite uma frequência de carência, de dúvida. A autoconfiança, por outro lado, emana uma presença calma e firme. É a diferença entre uma performance ruidosa que grita por atenção e uma presença magnética que a comanda sem dizer uma única palavra. O valor não está no barulho que se faz, mas na solidez do silêncio que se sustenta. Essa firmeza interior é a manifestação da disciplina emocional. Não se trata de reprimir sentimentos, mas de dominá-los. É a habilidade de sentir a insegurança, o medo ou a necessidade de agradar, e ainda assim escolher agir a partir de um lugar de autovalorização. É a autoestima em ação. Cada vez que se resiste ao impulso de enviar mais uma mensagem, de pedir uma explicação ou de tentar convencer alguém do próprio valor, um músculo interno é fortalecido. Este é o ponto de virada. O respeito externo é apenas um reflexo do respeito que já foi cultivado internamente. Antes de ensinar ao mundo como deve ser tratado, é preciso primeiro tratar a si mesmo com essa reverência. É parar de se abandonar em conversas que drenam, em situações que diminuem e em relacionamentos que exigem que você encolha para caber. O primeiro limite é a promessa sagrada feita a si mesmo. Eu não vou mais me trair em busca da aceitação de ninguém. A partir dessa promessa, toda a energia que se projeta no mundo muda. Trata-se de uma transformação determinante para a evolução pessoal. Por falar em evolução, você sabia que a média de pessoas que clicam no like é de apenas 3 a 5% das pessoas que assistem os vídeos no YouTube? Então, por favor, clique no like e se inscreva no canal. Não custa nada e colabora muito conosco. Parte 4. A energia que você emana ensina o mundo. A energia não mente. Ela é a linguagem universal que precede as palavras, a força invisível que preenche uma sala antes mesmo de um diálogo começar. E é essa energia que se torna a grande professora. Experimente, por exemplo, este exercício. Ao adentrar em um ambiente, antes de mesmo abrir a boca, caminhe confiantemente devagar, como se fosse o dono do chão onde pisa. Sinta a força da gravidade agindo a seu favor. Pare por alguns segundos e observe o ambiente enquanto as pessoas te olham. Perceba como a atmosfera se molda a seu favor. As pessoas, especialmente os homens em dinâmicas de atração, são extremamente sensíveis a esta força. Eles percebem, de forma quase instintiva, a diferença entre uma energia que convida e uma energia que persegue. Quando sentem a perseguição, a ansiedade por trás de uma resposta rápida demais, a busca por garantias, a necessidade de preencher cada silêncio, algo fundamental se quebra. O respeito começa a erodir, substituído pela complacência, ou, pior, pelo desinteresse. A perseguição sinaliza carência. Sinaliza que o centro de gravidade de uma pessoa está localizado no outro.
e não em si mesma. E isso nos leva a uma verdade inegociável. O próprio valor não é um item em leilão. Não se oferece desconto sobre a própria essência para manter alguém por perto. Tentar convencer alguém a ficar, a ver seu valor, a te tratar bem, é o mesmo que colocar uma placa de promoção em sua essência. O valor autêntico não precisa de marketing, ele simplesmente é. E quem não consegue vê-lo não está qualificado para acessá-lo. É por isso que quem lidera a própria energia, inevitavelmente lidera a própria vida. Liderar a energia significa ser o maestro da própria orquestra emocional. É escolher conscientemente a frequência que se deseja emitir. Em vez de reagir a cada estímulo externo com desespero ou ansiedade, aprende-se a responder a partir de um centro de calma e autossuficiência. É entender que nem toda mensagem precisa de uma resposta imediata. Nem toda ausência precisa de um questionamento. Nesse jogo de poder sutil, o silêncio se torna uma das ferramentas mais eloquentes. O silêncio age como uma declaração. Ele diz: minha paz é mais importante que esta discussão. Ele diz: eu não preciso da sua validação para me sentir completo. Ele diz: meu mundo continua girando com ou sem a sua atenção ou aprovação. Essa retirada estratégica de energia é um ato de poder supremo. É o ato de mostrar ao mundo, sem uma única palavra, que seu valor é inegociável e que o acesso a você é um privilégio, não um direito. Parte 5. A ilusão da validação externa. A busca incessante por validação externa é uma jornada perigosa, uma estrada que promete um destino de aceitação, mas que invariavelmente leva à perda de si mesmo. Quem vive com os olhos fixos no espelho da opinião alheia, buscando aprovação para cada passo, cada escolha, cada sentimento, lentamente se desfaz. A própria identidade se torna um mosaico de expectativas dos outros, uma colcha de retalhos de personalidades emprestadas, sem um fio de autenticidade para costurar tudo. É uma existência em performance, onde a espontaneidade morre e a alma se cansa de representar um papel que nunca foi seu. Para entender por que alguém se submete a isso, é preciso ir mais fundo, até a raiz da ferida. A perseguição, a necessidade de agradar, a dificuldade em dizer não, tudo isso brota de uma crença antiga e dolorosa, a de que o amor e o respeito precisam ser conquistados. É uma ferida muitas vezes invisível, cravada na infância ou em experiências passadas, que sussurra uma mentira devastadora. Você, como é, não é suficiente. Você precisa merecer o afeto. E assim, a vida se transforma em uma eterna prova de valor, uma busca exaustiva por um troféu que, mesmo quando alcançado, parece vazio. É aqui que a autoestima se revela como a estrutura mestra de toda a existência. Uma autoestima forte é o alicerce silencioso sobre o qual a vida é construída. É o conhecimento intrínseco e inabalável do próprio valor, independente de conquistas, status ou da aprovação de quem quer que seja. Quando essa fundação é sólida, ela suporta as tempestades da rejeição, da crítica e da indiferença. Mas quando a autoestima racha, tudo o que foi construído sobre ela começa a desmoronar. A menor crítica se torna um terremoto. A ausência de um elogio se transforma em uma prova de invisibilidade. A pessoa se torna frágil, reativa, dependente da validação externa como um dependente químico necessita de sua substância. A ilusão é acreditar que o outro tem o poder de validar ou invalidar sua existência. A verdade libertadora é que esse poder nunca pertenceu a ninguém. Ele sempre esteve dentro, esperando para ser reclamado. A cura não está em finalmente conseguir a aprovação de fora, mas em parar de pedi-la. Parte 6. Disciplina emocional. O domínio invisível. Se a autoestima é o alicerce, a disciplina emocional é a habilidade do arquiteto. É o domínio invisível que transforma a intenção em realidade.
Existe uma confusão comum que precisa ser desfeita. Disciplina emocional não é frieza. Não é a ausência de sentimentos ou a construção de um coração de pedra. Pelo contrário, é a mais pura sabedoria em ação. É a capacidade de sentir tudo, a raiva, a decepção, a ansiedade, o desejo, mas não se tornar escravo de nenhuma dessas emoções. É permitir que a onda do sentimento passe, sem deixar que ela arraste você para o fundo do mar. É a força interior que precisa fluir de você como ferramenta de autopreservação. Essa maestria se manifesta em momentos cruciais. É saber exatamente quando falar e, mais importante, quando se calar. É discernir o momento de lutar por algo e o momento de se retirar com dignidade. É a habilidade em escolher as batalhas que irá travar. É a pausa consciente entre o estímulo e a resposta. Nessa fração de segundo reside todo o poder. A impulsividade, filha da emoção desgovernada, é uma péssima construtora. Ela ergue muros de arrependimento e pontes para o caos. A contenção, por outro lado, é a artesã do respeito. Cada reação evitada, cada palavra áspera, cada impulso de provar um ponto que é deixado para trás, solidifica a percepção de força e autocontrole. Viver com disciplina emocional é recusar-se a vibrar no caos alheio. É entender que a instabilidade do outro não deve desestabilizar o seu próprio centro. Quando alguém projeta raiva, insegurança ou tenta provocar uma reação, a resposta mais poderosa não é espelhar essa energia, e sim manter a própria frequência. É como ser uma rocha no meio de um rio turbulento. A água pode bater com força, pode fazer barulho, mas a rocha permanece firme em sua essência. Esse domínio não é para os outros verem, embora eles inevitavelmente o sintam. É um ato de autoliderança. É a decisão diária de comandar o próprio estado interno, em vez de permitir que as circunstâncias externas o ditem. Não se trata de controlar o que acontece ao seu redor, mas de controlar como você responde. E nessa resposta controlada, calma e deliberada, reside uma força que grito nenhum consegue superar. É o poder silencioso de quem governa a si mesmo e, por consequência, ensina o mundo a respeitar esse governo. Parte 7. Você controla o acesso. A disciplina emocional conduz a uma percepção libertadora. O recurso mais valioso que uma pessoa possui não é o dinheiro ou os bens materiais, e sim a própria energia. O tempo, a atenção e a empatia são as verdadeiras moedas da vida. E como todo recurso precioso, essa riqueza não pode ser distribuída indiscriminadamente. A verdade é que nem todos merecem acesso ao seu santuário interior. Nem todos se qualificam para receber seu tempo, sua escuta atenta ou a profundidade de sua empatia. Controlar o acesso é um ato de seleção natural. É aqui que a sabedoria estoica ecoa com uma clareza impressionante. O filósofo estoico Epicteto ensinou que a nossa principal tarefa é distinguir o que está sob nosso controle do que não está. Não podemos controlar as intenções dos outros, mas controlamos absolutamente a quem oferecemos nossa presença. Essa distinção é a chave para a serenidade. É preciso desenvolver filtros emocionais aguçados, a capacidade de discernir rapidamente quem busca uma conexão genuína e quem busca apenas uma fonte para drenar energia. Um quer construir algo junto, o outro quer apenas se alimentar da sua luz para iluminar a própria escuridão. Proteger a própria paz não é um luxo, é um dever sagrado. É a responsabilidade primária para com a própria saúde mental e espiritual. Cada vez que se permite que um vampiro de energia cruze a fronteira, um pouco da vitalidade se esvai. Cada conversa inútil, cada drama alheio que se absorve, cada tentativa de salvar quem não quer ser salvo é uma perda de tempo irrecuperável. A vida é curta demais para ser gasta em interações que não nutrem, não inspiram ou não desafiam positivamente. É por isso que cada resposta calma, cada recusa educada, cada silêncio estratégico,
se torna uma lição poderosa. Você ensina, através de suas ações, que sua energia não está à venda. Você demonstra que seu tempo é um privilégio concedido, não um direito adquirido. Não se trata de construir um forte impenetrável, mas de se tornar uma guardiã consciente do próprio portão. Você decide quem entra. Você decide quem fica. E, mais importante, você decide quem deve permanecer do lado de fora. Esse controle retrata o domínio soberano de si mesmo. Parte 8. Limite número 2. Diga não sem culpa. Uma vez que se compreende que o acesso à própria energia é um privilégio, a ferramenta mais essencial para proteger esse santuário se revela em sua forma mais simples e poderosa: a palavra não. Fomos condicionados a ver o não como um ato de agressão, de egoísmo ou de confronto. Fomos ensinados a suavizá-lo, a justificá-lo, a pedir desculpas por ele. Mas a verdade é que não é uma frase completa. Não requer explicação. Não necessita de um comitê de aprovação. É a manifestação verbal de um limite, a ferramenta mais pura de autovalorização. Dizer não, sem culpa, é um ato revolucionário em um mundo que constantemente exige mais de nós. É o momento de recalibrar o acesso, e isso se aplica a todos, inclusive às pessoas que amamos. O amor não pode ser sinônimo de acesso irrestrito. A afeição não anula a necessidade de limites saudáveis. Dizer não a alguém que drena, a um familiar que exige mais do que se pode dar, ou a um parceiro que não respeita seu espaço, é um ato que protege a integridade do relacionamento a longo prazo, evitando que o ressentimento se acumule sob o peso de sims forçados. Quando você começa a proteger seu tempo e sua energia com a firmeza de um não consciente, algo mágico acontece. Suas verdadeiras prioridades, antes sufocadas pelas demandas alheias, finalmente começam a florescer. O projeto que foi adiado, o tempo para si mesmo que foi negligenciado, a paz de espírito que parecia inalcançável, tudo isso encontra espaço para crescer no terreno que foi limpo pela sua recusa. Cada não dito a uma distração é um sim retumbante para o que realmente importa. É crucial entender a diferença. Ser seletivo não é o mesmo que ser frio. Ser seletivo é ser estratégico com o recurso mais finito e precioso que você possui, sua energia vital. É tratar seu tempo e atenção como um investidor trata seu capital, aplicando-os apenas onde há potencial de crescimento, nutrição e retorno positivo. A culpa que muitas vezes acompanha o não é um resquício da velha programação, a que dizia que seu valor estava em sua capacidade de servir e agradar. A nova programação, a da autoliderança, entende que seu valor reside em sua capacidade de se honrar. E honrar a si mesmo, às vezes, significa simplesmente dizer não. Parte final. Não peça desculpas por ter padrões. Quando o não se torna uma ferramenta natural e a proteção da própria energia se torna um hábito, um novo patamar de existência é alcançado. O de viver com padrões elevados, sem sentir a necessidade de pedir desculpas por eles. Cada vez que se tolera um comportamento medíocre, cada vez que se aceita menos do que se merece, um manual de instruções silencioso está sendo entregue ao mundo. Você precisa estabelecer padrões e padrões são a manifestação externa do seu autorrespeito. Ter padrões elevados é carregar uma mensagem implícita em cada ação e em cada recusa. Entenda o poder de esclarecer que eu me respeito mais do que temo te perder. Essa frase internalizada é a bússola que guia todas as interações. Ela encerra negociações sobre o próprio valor e elimina da sua vida aqueles que não estão dispostos a honrar seus termos. É preciso lembrar que o desrespeito nem sempre chega gritando. Às vezes, ele é um sussurro, um compromisso não cumprido, uma mensagem ignorada, uma prioridade constantemente adiada.
Ele fere em silêncio, erodindo a autoestima pouco a pouco. Ter padrões é ter um radar apurado para a coragem de agir de acordo com o seu autorrespeito. A ação é a prova final. Você não explica seu valor. Você não debate seus padrões. Você os exerce. A sua força não está em convencer ninguém, e sim na sua retirada calma e definitiva quando seus limites são testados. Porque sim, eles serão testados. Quem te testa não quer necessariamente te ferir. Quer saber se seus limites são reais ou apenas uma fachada. Sua ação, ou a falta dela, dará a resposta. Padrões sem ação são apenas desejos vazios, sonhos de um respeito que nunca se materializa. No final, o caminho para um respeito inabalável não é uma batalha contra os outros. Trata-se de uma jornada de alinhamento interno. É sobre ser claro, não insensível. É entender que sua energia não é gratuita, ela é um privilégio. Quem merece estar em sua vida sobe para te encontrar nesse novo patamar. Você não comanda o respeito com barulho, com exigências ou com ultimatos. Você o encarna com a força silenciosa da sua integridade, com a calma do seu silêncio e com a coragem de ir embora quando sua paz está em jogo. Você se torna a própria resposta, o próprio porto seguro. Você se torna o líder que sempre esperou. Essa é a essência do estoicismo, preparar a mente para que não aceite menos do que merece. Se esta mensagem ressoou com a sua jornada, se você sentiu o chamado para construir uma força interior inabalável, este é apenas o começo. A transformação é um caminho contínuo. Ative as notificações para não perder nenhum passo dessa jornada e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir que seu valor não é negociável. A revolução silenciosa começa agora, dentro de você. Obrigado por estar aqui. Deixe suas considerações nos comentários. Clique no vídeo que aparece agora em sua tela. Nos vemos lá.